Criamos a época da produção veloz, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz em grande escala tem provocado a escassez. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo estará perdido. Olá pessoal, eu sou o professor Duarte e na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e que abrange grande parte do planeta. Você já sabe, esse tema é a indústria. A indústria se caracteriza pela transformação inicial da matéria-prima em algum tipo de produto que pode ser comercializado e serve para fazer alguma coisa. Bom, a indústria, ela se desenvolveu ao longo do tempo. Indústria é a arte de transformar, em primeiro lugar. Bom, falaremos na aula de hoje sobre o contexto industrial no mundo. O tema indústria é sempre muito comentado. Sobre isso, falaremos sobre os tipos de indústria. Quais são os tipos de indústria, para que servem, com que se trabalha. Ou seja, a indústria é hoje um tema central dentro de qualquer economia mundial. A indústria, ela representa boa parte da economia. Você sabe qual é o setor ligado à indústria? Adivinhou quem falou secundário? O secundário é o setor de população que trabalha especificamente com a indústria. Então, não se esqueça, quando eu estiver falando de setor secundário, eu estou falando de indústria. Agora, quais são os tipos? O primeiro tipo são as indústrias de base. Indústria de base é, ou também, por algum chamada de indústria pesada, indústria de base ou indústria pesada. Bom, elas são caracterizadas por serem indústrias de transformação primária de qualquer matéria-prima. Ou seja, quando você extrai qualquer matéria-prima da natureza e faz com que essa matéria-prima seja transformada num produto utilizável por outra indústria ou pela população, eu chamo isso de indústria de base. Essas indústrias de base, elas são, por exemplo, acompanhadas por setores normalmente extrativistas. Por exemplo, o setor de exploração de ferro vai servir para as indústrias siderúrgicas. Bom, a indústria siderúrgica é um exemplo de indústria de base. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Além disso, a Cosipa, em São Paulo. Agora, um estado brasileiro que tem muita usina siderúrgica, que é a indústria de base, é o estado de Minas Gerais. Você sabia por quê? Bom, o estado de Minas Gerais, ele é rico em ferro e manganês. Esse ferro é utilizado bastante por esse parque siderúrgico. Sabe qual é a região de Minas onde tem ferro? O quadrilátero ferrífero. O quadrilátero, ele atende com ferro, basicamente as usinas siderúrgicas do Sudeste e do Sul do Brasil. Bom, você já sabe, indústria de base, um dos exemplos é a usina siderúrgica. Agora, tem outras, por exemplo, as metalúrgicas, as petroquímicas, tá vendo? Olha aí, ó, olha como a indústria de base é importante dentro do processo industrial. Por exemplo, qualquer coisa ligada a plástico, ou de repente um carro, ou de repente a tua geladeira, um eletrodoméstico, pode estar ligada primeiramente a uma indústria de base, transformação primária. Até a cama onde você dorme, nós estamos falando, por exemplo, da indústria madeireira, ou seja, aquela que transforma a árvore, madeira, em algum produto utilizável. Ok? Legal? Bom, além disso, o segundo tipo de indústria são as indústrias intermediárias. As indústrias intermediárias, como o nome já diz, elas vão ficar entre o setor de indústria de base e o setor de indústria de bens de consumo. Bom, a indústria intermediária, ela vai servir como elo de ligação. Mas, Duarte, me dá um exemplo.
O exemplo pode ser, de repente, uma indústria de autopeças. Ou seja, o carro é o bem de consumo. O ferro ou qualquer outro mineral utilizado é a indústria de base. Agora, por exemplo, você tem o amortecedor do carro. O amortecedor é uma peça. Você não compra normalmente o amortecedor, a não ser que o seu carro tenha problemas. Mas o amortecedor precisa estar dentro do seu carro. Opa, então ele é uma peça de ligação. Ele é feito de repente com ferro ou qualquer outro mineral. Mas ele é uma peça que vai fazer a ligação entre a indústria de base e a indústria de bens de consumo, que é o carro. Percebeu? Então a indústria intermediária, autopeças, né, fazem parte desse contexto de caráter intermediário. Agora, o terceiro tipo, e mais importante para nós, que somos meros consumidores, são as indústrias de bens de consumo. O nome já está dizendo, indústria de bens de consumo é aquela onde você vai servir o produto final. Ou seja, se fabrica o produto final. Bom, o produto final, ele é materializado para servir o consumidor. A indústria de bens de consumo, ela normalmente está próxima às cidades grandes. Por quê? Porque ela serve justamente ao mercado consumidor. E onde tem mercado consumidor são nas maiores cidades. Percebeu? Então as indústrias de bens de consumo podem ser divididas também em duráveis e não duráveis. Duráveis são as indústrias de bens de consumo, por exemplo, uma indústria de automóveis. Você, de repente, né, é proprietário de um automóvel, ou de repente o teu pai ou a tua mãe, isso é um bem de consumo durável. Ou uma câmera, como essa que está me filmando, ok? Esse é um produto eletrônico que é um bem de consumo. Bom, atenção, você já aprendeu o que é bens de consumo duráveis. Agora, o que são os bens de consumo não duráveis? Os bens não duráveis são aqueles normalmente relacionados à indústria têxtil, à indústria alimentícia, à indústria de bebidas, ou seja, aqueles produtos de consumo rápido, normalmente falando. Bom, atenção, cada vez que você almoça no restaurante ou toma um refrigerante, você na verdade está consumindo um produto não durável, ou seja, é um bem fabricado numa indústria que não é de longa duração. Atenção, isso é muito importante no contexto mundial da indústria. Por quê? Você sabendo que indústria de base são aquelas que transformam primariamente, que as indústrias intermediárias são o elo de ligação e que as indústrias de bens de consumo, na verdade, acabam o produto, ou seja, fabricam o produto final voltado diretamente para o consumidor, fazem com que nós entendemos ou possamos entender toda a dinâmica da indústria. A primeira revolução industrial, ou seja, o start, o processo que inicia a industrialização mundial, vai ocorrer na Inglaterra. Atenção, esse país, como a gente vai ver, esse país vai criar uma série de pré-condições que fazem com que ele seja inserido dentro desse contexto de primeira revolução industrial. Bom, qual foi a base energética da primeira revolução industrial? Você sabe? A base energética da primeira revolução industrial aparece normalmente em provas. Essa base energética é o carvão mineral. O carvão mineral foi a base energética que deu início à primeira revolução industrial. Como? O carvão mineral, ele foi utilizado de maneira muito rápida, principalmente na Inglaterra. Por quê? Nos Midlands, ou seja, no centro da Inglaterra, você tinha grandes reservas minerais. E essas reservas de carvão mineral ajudaram bastante no início do processo da industrialização. Percebeu? O carvão foi a primeira grande forma de energia relacionada ao processo industrial. Bom, existia uma série de pré-condições. Por exemplo, a primeira pré-condição era a existência de um quadro político favorável à industrialização. Isso foi conseguido após a implantação de uma monarquia parlamentarista.
A segunda condição era a existência de carvão. E nós já vimos que na Inglaterra você tinha carvão de sobra no centro do território. A terceira foi uma acumulação de capitais muito importante, porque financiou essa industrialização. Uma outra condição era a existência de mão de obra. Isso foi conseguida com uma coisa que na história ficou famosa, o chamado cercamento dos campos. Você já percebeu, a Inglaterra vai ter uma série de pré-condições necessárias, essenciais, para que a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, ocorresse no território inglês. Bom, gente, você já entendeu, né? Na Inglaterra se inicia a Revolução Industrial. Agora, olha uma característica que é fundamental, o campo versus cidade. É nessa hora da história que o campo começa a ver diminuir o seu papel. A cidade vai ser o coadjuvante primordial para o desenvolvimento da indústria. Aumenta a relação de dependência do campo em relação à cidade. O campo passa a ser cada vez mais dominado pela cidade a partir da primeira Revolução Industrial. Ou seja, o campo hoje é um grande coadjuvante da cidade. A produção do campo é uma produção voltada exclusivamente para a cidade. O campo, ele precisa de equipamentos produzidos na cidade. Isso é essencial, ou seja, a cidade domina o campo. E quando ocorre isso? Isso ocorre a partir da primeira Revolução Industrial. Esse é um ponto muito importante, você não pode esquecer. O outro é a mudança nas relações de trabalho. As relações de trabalho, elas vão ser modificadas durante a primeira Revolução Industrial. Aumenta o salário, o trabalho assalariado, ou seja, o trabalho passa a ser cada vez mais pago com salário fixo. A carga de trabalho durante a primeira Revolução Industrial é uma carga muito pesada. Eram mais ou menos 14 a 16 horas. Então você tinha uma carga de trabalho extremamente penosa para quem trabalhava. Além disso, você não tinha, como hoje, condições necessárias na fábrica para que houvesse uma assistência médica ou um plano de saúde. Se o teu pai, de repente, trabalha numa empresa, hoje, você sabe que essa empresa normalmente cobre plano de saúde, enfim, e dá toda uma assistência. Naquela época, essa história de frequentar o clube da empresa pagar plano de saúde, da empresa pagar estudo para o filho do trabalhador, essa história não existia. Na primeira Revolução Industrial, o trabalho era muito mal pago, além disso, todos os benefícios sociais que se conseguiu através da história, naquela época não existia. E aí, ficou com vontade ou queria ficar longe de trabalhar numa fábrica naquela época, hein? Eu acho que você ficou com medo. Então, ó, presta atenção, porque a primeira Revolução Industrial é o início desse processo de industrialização. Além disso, você tem uma mudança radical. O mundo deixa de ser um mundo basicamente agrícola no campo e passa a ser urbano industrial. Bonjour, ça va? Bonne journée. Filme interessante, né? Eu não sei se você já tinha visto, agora,
mostra cenas principalmente relacionadas às minas de carvão, né? E o trabalho, as condições de vida lá no século XVIII, que foi quando se iniciou a primeira Revolução Industrial, por volta de 1750. Percebeu? Tá? Eu acho que foi bastante interessante para você dar uma olhada nas condições de vida naquela época. Bom, a primeira Revolução Industrial foi-se. E aí? O que ficou no seu lugar? A partir mais ou menos de 1850, 1860, você tem a Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial, ela é um marco também na história do planeta. Um marco principalmente porque ela vai transformar o planeta, que já era urbano-industrial, na cara que ele tem hoje, na cara moderna. Você vai acompanhar comigo, né? Atenção! A Segunda Revolução Industrial, ela é marcada principalmente pela localização. Ela, ao contrário da primeira, ela não é focada num único ponto. A primeira, você sabe, começou na Inglaterra, depois se espalhou para a França, para a Bélgica. A Segunda Revolução Industrial, ela começa basicamente nos Estados Unidos. Duarte, nos Estados Unidos, aonde? Na parte nordeste dos Estados Unidos, no chamado Manufacturing Belt. Atenção, essa expressão, cinturão industrial, marca a região nordeste norte-americana. Região ali onde tem Nova York, Boston, Washington. Lembra daquela história de megalópole? É nessa região mesmo que começa a Segunda Revolução Industrial, por volta de 1850, 1860. Os americanos vão dar o start, vão iniciar, mas ela quase que de maneira simultânea também ocorre no Vale do Rio Reno-Ruhr, lá no meinho da Europa, lá no centro, dividindo França e Alemanha. Um outro ponto onde eu também tenho a Segunda Revolução Industrial é no Japão, na parte sudeste da ilha de Honshu, que é a ilha principal japonesa. Na região que compreende as cidades de Tóquio a Osaka. Então, são 3 pontos iniciais da Segunda Revolução Industrial. Você gravou? Ó, vou falar de novo, hein? Anota aí. Nordeste dos Estados Unidos, Vale do Rio Reno-Ruhr e Sudeste do Japão, o eixo entre Tóquio e Osaka. Bom, atenção. É importante você saber que a Segunda Revolução Industrial, ela usou como base energética 2 elementos. O primeiro, petróleo, e o segundo, a eletricidade. Petróleo e eletricidade, Duarte, como? O petróleo, ele vai começar a ser utilizado como fonte de energia e matéria-prima na Segunda Revolução Industrial. Bom, fonte de energia através das termoelétricas e matéria-prima para uma série de produtos. O petróleo, ele vai ser uma das bases da Segunda Revolução Industrial. Atenção, o petróleo, ele vai ser muito melhor do que o carvão. Você sabe por quê? O petróleo, em primeiro lugar, ele tem uma maior facilidade para ser transportado. Por exemplo, através de oleodutos. Percebeu? Eu posso construir uma malha de oleodutos e transportá-lo, sem a necessidade, por exemplo, de colocar em cima de um caminhão ou em cima de um trem. Olha que coisa legal! Em segundo, o petróleo, ele tem muito mais derivados do que o carvão. Ou seja, a possibilidade de uso do petróleo é muito mais ampla. E, cara, que legal, não sabia disso. Então, ó, grava isso, isso é uma boa dica, hein? Tá? As facilidades do uso do petróleo. O outro é a eletricidade. A eletricidade, ela vai ser usada de maneira muito ampla, porque a sua possibilidade de distribuição, a malha da energia elétrica, pode atingir qualquer ponto, desde que se tenha fiação. Bom, com essas 2 bases energéticas, a Segunda Revolução Industrial, ela vai crescer principalmente naqueles 3 pontos que eu tinha falado. Bom, e vai se expandir para o resto do planeta. Dá uma olhadinha na outra característica. Ó, consolidação da DIT. A Segunda Revolução Industrial, ela é renovadora. Você sabia o que era a DIT? É a Divisão Internacional do Trabalho. A Divisão Internacional do Trabalho, a partir da Segunda Revolução Industrial, ela se caracteriza por uma definição.
Ela vai dividir o planeta em dois grupos de países. O primeiro grupo é o grupo dos países que têm indústria, os industrializados, que produzem produtos fabricados nas indústrias. O segundo grupo é a dos países que não têm indústria, o grupo dos países que só exportam matérias-primas. Pode ser minerais, podem ser agrícolas, mas só exportam matérias-primas. Bom, se criou essa divisão internacional do trabalho. O grupo dos países que têm indústria são aqueles que comandam, ou seja, que transformam o produto. Como o produto é industrializado, ele acaba sendo mais caro e os países mais ricos, os industrializados, acabam ganhando mais dinheiro. Enquanto os países agrícolas ou que exportam algum tipo de mineral, os países menos desenvolvidos, que não têm indústria, esses países acabam sendo inferiorizados na hora de vender o seu produto. Por quê? Porque não é um produto transformado. Percebeu? Tá? Então o planeta começa a se dividir entre o grupo dos ricos industrializados e o dos pobres não industrializados. Essa dite marcou a segunda revolução industrial. Olha só, dá uma olhadinha numa próxima característica. Começam a ser inseridas novas tecnologias de transporte e comunicação. Por exemplo, com a segunda revolução industrial, a partir de 1860, aparecem o trem de maneira mais enfática, o trem passa a se desenvolver mais, se espalha mais pelos territórios, começam a aparecer novas tecnologias, como, por exemplo, o rádio, o telégrafo, o telefone, a televisão. Percebeu? Tecnologias todas essas de comunicação, rádio, telefone, telégrafo, televisão. Além disso, aparecem tecnologias ligadas a transporte, como, por exemplo, uma das grandes invenções do ser humano, que é o automóvel. Aparece o motor a combustão interna. Esse motor a combustão interna torna o automóvel muito mais seguro. A partir daí, começa o processo de crescimento e aparecimento de várias fábricas que você conhece hoje. A mais famosa foi a partir de 1910, a Ford. A Ford foi a primeira companhia a fabricar um carro em massa. Daqui a pouco a gente fala de Fordismo, tá? Mas isso é uma inovação de transporte da segunda revolução industrial, o automóvel. Quem me fala uma outra aí? Você sabe qual é? Sabe? A próxima é o avião. Ele também está ligado à segunda revolução industrial. Olha como a revolução industrial ainda está presente aí nos dias de hoje, né? Pelo menos as inovações tecnológicas, automóvel, avião, rádio, televisão. Percebeu? A segunda revolução industrial é uma grande revolução nos meios de comunicação e transporte, aumentando a capacidade de transportar, de se comunicar e encurtando as distâncias. Eu queria que você guardasse isso, tá? Minha gente, encurtar as distâncias é a grande consequência da segunda revolução industrial, tanto as distâncias culturais como, de repente, as distâncias geográficas. Atenção, os povos ficam mais próximos com a segunda revolução industrial. Olha uma outra característica, o crescimento do poder dos sindicatos. As relações de trabalho também mudam. Atenção, os sindicatos começam a ser formados com a segunda revolução industrial. Se você já viu alguém fazendo uma greve, ou se de repente você já foi fazer parte de uma passeata numa greve, as grandes greves começam com a segunda revolução industrial. Por quê? Você parou para pensar por que as pessoas fazem greve? Elas estão buscando melhores salários, elas estão buscando melhores empregos ou melhores condições de emprego. Então, elas, se não conseguem esse salário ou essas condições de emprego, elas acabam entrando numa greve. Ah, Duarte, você se pergunta, poxa, mas quando isso começou? Isso começa com a segunda revolução industrial. Esse conceito, essa busca pela melhoria nas condições de trabalho. Olha mais uma. A primeira metade do século XX. Na primeira metade do século XX, a segunda revolução industrial, ela vai se casar com uma coisa chamada Fordismo. Lembra? Eu já falei dele para você.
O Fordismo vai ser o grande modelo de produção que acompanha a segunda revolução industrial. Como características do Fordismo, nós temos produção em massa e em série, ou seja, uma produção rápida e bastante quantificada. O que interessava era produzir o maior volume de carros no menor tempo possível. Isso não só se limita a automóveis, como também é adotado por outras indústrias. Você percebeu? De outros setores. Ou seja, então você tem a segunda revolução industrial, esse avanço nos meios de comunicação e transporte, somada com o Fordismo, que também pregava, atenção, o consumo em massa. Mas para consumir, o trabalhador tinha que ter melhores condições de trabalho. Percebeu a jogada? O Fordismo, ele vai dar melhores condições de trabalho ao trabalhador, mas também esse trabalhador passa a ser consumidor. A produção cresce, cresce. O consumo também cresce, também cresce. Atenção, é nessa fase que os americanos vão se destacar. Henry Ford, a primeira grande companhia de automóveis dos Estados Unidos. É importante porque ela simbolizou o momento chamado Segunda Revolução Industrial, a sociedade de consumo em massa. E um filme que demonstra bem o que era essa era é um filme chamado Tempos Modernos, do Chaplin, esse grande gênio do cinema. Dá uma olhadinha só, presta atenção, porque você vai ver detalhes que são importantíssimos para a nossa aula. Gostaram do filme? O filme mostra essa fábrica dominando o homem. O Chaplin é dominado pela fábrica. Bom, por falar em fábrica, por falar em indústria, eu vou mudar. Eu vou agora falar para você da terceira revolução industrial. A revolução que começa a partir da década de 50, ou alguns dizem a partir dos anos 60. Não importa. Importa é que nós, a partir da metade do século XX, da segunda metade, houve uma nova revolução. Bom, a terceira revolução industrial, ela tem como localização principalmente a costa oeste dos Estados Unidos, a área da Califórnia. Tem uma regiãozinha dentro da Califórnia conhecida como Silicon Valley, ou Vale do Silício. É ali o embrião inicial para a terceira revolução industrial. Depois ela se espalha para o mundo, mas a terceira revolução começa ali. A base energética da terceira revolução industrial não vai ser modificada, ou seja, nós ainda continuamos usando o petróleo e ainda continuamos usando a eletricidade. A energia nuclear pode ser uma nova forma de energia, mas não chega a ser uma grande mudança da base energética. A energia nuclear está associada à terceira revolução industrial. Não vai esquecer não, hein? Percebeu? Após os anos 60, você tem as inovações tecnológicas sendo modificadas. Aparecem, no contexto mundial, grandes modificações na área da tecnologia. Por exemplo, a gente pode citar a informática. A informática, ela vai ser a base da vida moderna. A vida, a partir da década de 60, ou principalmente dos anos 70, passa a ser correlacionada com o uso do computador,
o uso da informática no dia a dia, nas atividades corriqueiras. Bom, você não vai esquecer, né? Informática, terceira revolução industrial. Bom, além disso, você tem outras tecnologias aparecendo aí. Olha, eu posso citar a biotecnologia, a nanotecnologia, a microeletrônica e outras mais, tá? A área da clonagem, engenharia genética, a fibra ótica, são tecnologias ligadas à terceira revolução industrial. Viu que legal? A terceira revolução industrial, ela está aí, ela é dos dias atuais. Então, ela tem que ser levada em consideração. Olha mais uma característica, ela vai trazer a nova DIT. O que é DIT? Lembra disso? Ó, Divisão Internacional do Trabalho. Atenção, a Divisão Internacional do Trabalho vai ser modificada de novo. Tinha os países industrializados e os países não industrializados, lembra? Com a terceira revolução industrial, isso é subdividido. Agora nós temos 3 categorias de países. A primeira categoria é chamada de países centrais. São aqueles países capazes de fornecer tecnologia. A palavra da moda é tecnologia. Você já está percebendo isso? O segundo grupo de países é aqueles países que fazem a produção do produto. São os países industrializados, ou né, os que chamam aí de semi-periféricos. Atenção, industrializados ou semi-periféricos, que eram países que não tinham indústrias, mas receberam essas indústrias. E tem um terceiro grupo de países, que são os países, atenção, não industrializados ou periféricos. São aqueles países que ainda dependem da exportação de produtos agrícolas ou minerais. Percebeu? Então, ó, nova DIT. Países centrais, semiperiféricos e periféricos. Olha mais uma característica. O planeta, a partir da década de 60, ele vai gerar uma interdependência financeira. Como assim? Você já deve ter visto imagens de bolsa de valores. Ações sobem, ações descem, tá? O planeta hoje está totalmente interligado. Por exemplo, se a bolsa de valores de Tóquio, que fica lá do outro lado do mundo, lembra? Olhinho puxado. Se a bolsa de Tóquio cair, há um efeito dominó. Todas as outras bolsas acabam caindo também. Você sabe por que disso? Isso é explicado, atenção, pelo predomínio do capital especulativo. O capital, atenção, que corre atrás de juros altos e um retorno rápido. Então, esse capital não tem compromisso com nada. Ele fica, atenção, investindo em vários lugares atrás de juros que sejam mais rentáveis possíveis. Tá? Como ele não tem pátria nenhuma, ele está no mundo inteiro. E o mundo inteiro depende dele para movimentar a economia. Então, caiu uma bolsa em Tóquio, vai cair a do Brasil. Caiu uma bolsa na Argentina, vai cair a da França. Ou seja, o mundo hoje, na realidade, depende de uma única forma de capital, que é o capital especulativo. Beleza? Tá tranquilo? Olha uma outra característica. O que nós temos na terceira revolução industrial é uma produção pós-fordista. Atenção, se no Fordismo eu tinha uma produção em série e em massa, uma produção rígida, no pós-fordismo a palavra é flexibilidade. A palavra é flexibilidade. Ou seja, eu posso produzir para qualquer um. Esse é o conceito. Como assim? Você chega numa concessionária, se você for pedir um carro para comprar, você pode escolher a cor, o tipo de roda, o tipo de pneu, o estofado do carro, ou seja, a montadora de carros vai fazer um carro especialmente feito para você. Isso é uma produção sob encomenda. É o que a gente chama de produção just in time, feita na hora, para você. É totalmente flexível e atende ao seu gosto. Olha que legal, percebeu? Os dias de hoje, tá? A palavra rigidez foi riscada do dicionário quando se fala de produção industrial. A palavra da moda é flexibilidade. Preste atenção, a mão de obra na terceira revolução industrial, ela é
qualificada. Se exige a maior qualificação possível. Eu, para estar aqui, eu tive que me qualificar. Ou seja, eu tive que fazer uma faculdade e todo um procedimento para que eu pudesse dar aula. E você que está aí me assistindo, será que você vai ser qualificado? Olha, vou te dar uma dica, hein? Ó, quem quer ganhar dinheiro tem que se qualificar. Quem quiser estar trabalhando daqui para frente tem que se qualificar cada vez mais. Por quê? Porque o empregado de hoje, o empregado que ganha um salário razoável, que consegue se manter, é aquele que é qualificado. Não mais especializado numa coisa só, mas qualificado, né, numa série de trabalhos e empregos. Ou seja, eu preciso saber fazer de tudo para estar empregado hoje. Esse é o grande conceito. Bom, por último, como característica também da terceira revolução industrial, nós temos a redução do poder dos sindicatos. Ou seja, os sindicatos hoje estão cada vez menos influentes. Isso é explicado pela presença da máquina no lugar do homem. Ou seja, o patrão, ele dá preferência à máquina ao invés do ser humano. A máquina não chega atrasada, a máquina não fica doente. Então, é mais vantagem. Essa substituição do homem pela máquina tem reduzido demais o poder de barganha, ou seja, o poder de luta dos sindicatos e vem enfraquecendo. Percebeu? São características da terceira revolução industrial. Será que estamos entrando no tempo dos robôs, no qual os humanos não serão mais necessários? Pensa nisso. Vamos à dica de estudos. Uma dica de estudos é você pegar em sua casa 2 filmes interessantes. Um é o Tempos Modernos, do Charles Chaplin, e o outro é o Inteligência Artificial, atenção, do Spielberg. Bom, ou seja, você pega os 2 filmes, assiste os 2 filmes e compara. Um está relacionado à segunda Revolução Industrial, o outro está relacionado à terceira Revolução Industrial. Gente, faça uma pipoca, chame os amigos e faça um comentário a respeito do que você entendeu. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau. Na aula de hoje, estudamos o contexto industrial mundial. Aprendemos sobre os tipos de indústrias. Você viu que tem as indústrias pesadas, as intermediárias e as de bens de consumo. Após isso, nós também vimos que as revoluções industriais são 3. A primeira iniciada na Inglaterra, a segunda nos Estados Unidos e a terceira também nos Estados Unidos e suas diferentes características. Valeu, galera! Bons estudos! Olá, professor! Uma boa sugestão que eu posso te dar é você trabalhar como conteúdo para sua aula o livro Condição Pós-Moderna, do David Harvey. Ele é um bom livro que você pode basear-se para dar sua aula. A segunda grande dica é utilizar filmes modernos, como, por exemplo, Inteligência Artificial. Uma boa aula, um grande abraço e estamos sempre na luta. Tchau!